Olá, meus irmãos e minhas irmãs, boa noite. Sejam todos bem-vindos ao nosso encontro com a Palavra de Deus. Nesta noite, reunimos mais uma vez para celebrar, para refletir o Santo Evangelho e em comunhão com toda a igreja em nossa comunidade. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos proclamar o Evangelho de São Mateus, no seu capítulo 14, e os versículos 22 a 36. Terça-feira, dia 3 de agosto de 2021, a igreja já está celebrando a 18ª semana do tempo comum. Estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e o amor de Jesus Cristo, e a comunhão do Espírito Santo, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despedia as multidões. Depois de despedi-la, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos, andando sobre o mar. Quando os discípulos avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, logo disse: coragem, sou eu, não tenhais medo. Então Pedro lhe disse: Senhor, se és tu, manda-me ir então ao teu encontro, caminhando sobre a água. E Jesus respondeu: venha. Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e começou a afundar. Gritou: Senhor, salva-me! Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: homem fraco na fé, por que lhe duvidastes? Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediam que pudesse ao menos tocar a barra de sua veste. E todos que o tocavam ficavam curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos, queridas irmãs,
que as palavras do Santo Evangelho sejam para perdoar nossos muitos pecados. Pois bem, nesta noite de hoje, mais uma vez, com bastante alegria, para celebrar, para reunir e refletir. Queremos refletir sobre o versículo 31 e também o versículo 27. Quando gritaram de medo, Jesus, porém, logo lhes disse: coragem, sou eu, não tenhais medo. Então Pedro, muito corajoso, Pedro muito adentrado, disse-lhe: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água. Mas Jesus diz imediato: vem. Pedro, ousadamente, cheio de coragem, ou era cheio de dúvida, quis colocar o seu gesto concreto. Ao descer da barca que pisou na água, sentiu o poder da ventania e, tremendo de medo, começou a afundar. E disse: Senhor, salva-me! Olha, estou perecendo. E o Senhor imediatamente, diz o versículo 31, estendeu a mão, segurou Pedro e disse: homem fraco na fé, por que duvidar? Se propôs em ir até o Senhor para tirar sua dúvida. E assim nós podemos nos perguntar a cada um de nós: será que realmente eu tenho tanta confiança assim no Mestre e no Senhor Jesus Cristo? O nosso Senhor nos lhe dará confiança suficiente a partir do momento de que eu demonstro crer verdadeiramente. Ele nos dá. Ele nos dará. Ele estará sempre ao nosso lado. Somos nós que muitas vezes titubeamos. Deixamos-nos levar pela vaidade, pela fraqueza de fé. Então, meus irmãos e minhas irmãs, que não sejamos vaidosos em duvidar, muitas vezes, nos questionamentos que o fazemos. E que nunca levamos a colocar diante de Jesus aplausos para cada um de nós, para méritos particular ou cheio de prazer, para que Deus possa atender nossos pedidos por meio de força de minhas palavras. Não. O Senhor, nosso Deus, enviou o seu Filho Jesus, e é aquele o qual Ele sempre estará em nosso lado e a nosso favor em todos os momentos. Muitas das vezes somos nós que dispersamos, perdemos a confiança e deixamos de crer. Vamos sempre estar ao encontro de Jesus. Que a nossa caminhada, a partir do momento que nós nos instalamos nessa terra, é uma caminhada de vendaval, como diz esta viagem, que os discípulos saíram à frente de Jesus. Encontraram primeiro a ventania e, caminhando leviano, de repente começam a perecer por falta de fé, que faltavam fé naqueles discípulos naquele momento. Será que nós não enxergamos também Jesus de vez em quando como um fantasma na nossa vida?
ou nós temos verdadeiramente Jesus Eucarístico ressuscitado verdadeiramente na hóstia consagrada. Que a nossa incredulidade não deixe nos levar pela vaidade. Que a nossa fé nos dá a força para levar ao discernimento desta verdadeira confiança que o próprio Papai nos dá. Que sejamos fervorosos na fé, que madurecemos suficiente para continuar nossa vida de missionários e filhos amados de Deus, através de nosso Senhor Jesus Cristo, que estará sempre nos estendendo a mão nas nossas dificuldades. Não se iludem, vento contrário vamos ter, a partir do momento, repito, que instalarmos nesta terra, neste planeta, preparando-nos para que voltamos à casa do Pai. Muitas dificuldades vamos passar. Vamos abraçar nossos idosos, nossos familiares que têm dificuldade de enfrentar este momento, de deixar esse espaço. Olha, vamos à casa de nossos doentinhos, está na hora de voltar. Visitar nossos vovozinhos. Agora, neste momento de nossas orações, lembra daquela pessoa que você precisa levar essa calmaria e estender a mão em nome de Jesus para tirar dessa agonia e perceber que está afundando. É assim que nós vamos pensar. Que tenhamos força para caminhar mais uma centena de anos. Não, se nós descermos do barco, vamos perecer mesmo. Temos que estar firme nesta viagem com o nosso Senhor, que nos chama à casa do Pai. Amados irmãos e queridas irmãs, lembramos que este mês vocacional, estamos rezando esta semana para as vocações sacerdotais, ou para o nosso sacerdote, para as vocações dos ministros ordenados, os padres, bispos, presbíteros, diáconos, irmãos religiosas e religiosos e todo o clero. Vamos rezar com fé. E as demais semanas vamos rezando para as demais vocações. As vocações do matrimônio, vocações dos que vivem solteiro, dos que vivem a força da fé no Evangelho, aos profissionais e todo vocacionado desta terra e deste mundo. Queremos rezar, meus irmãos e minhas irmãs, por aqueles que nos faz presente conosco nesta noite de hoje. Olha, está presente a Carminha, as nossas orações pela tia Joselinda Rodrigues. Está presente também a Silmara Chagas. Nosso abraço fraterno, Silmara, nossa gratidão por ter você conosco. Também a Margarida Mansuia, a Viviane Martins, as nossas orações. Quero com todos vocês, irmãos e irmãs, rezar, pedindo fervorosos aqueles que nos pediram as orações. Queremos elevar nossas orações também para o seu Osvaldo e Dona Enedina, casalzinho que está com 61 anos de casado. Pedem orações para nós, pela sua saúde, que participam mais alguns dias nesta vida de desafio aqui na terra. Que o Papai do Céu possa aceitar as nossas orações. Amados irmãos e queridas irmãs, rezemos juntos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não deixeis cair em tentação,
mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Queremos rezar também pelo nosso irmão Gilberto e Dona Selma, lá na cidade de Orindiúva. Eles pedem nossas orações, contam com nossas orações. Eles moram lá na pousada do Jaó, na barranca do Rio Grande. Dona Selma e Gilberto, nossas orações para os seus familiares. Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, de São José, desçam sobre vós as bênçãos de Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, neste mesmo horário, se o Papai do Céu assim nos permitir. Abraço fraterno, beijos no coração. Até!